tá? Como eu falei para vocês agora. Só resolvendo os exercícios que da aula passada, né? A gente está resolvendo o exercício 3 da lista que eu deixei lá novamente. E aqui eu já escrevi algumas coisas, tá bom? Da questão 3 do exercício que eu passei na aula passada. A gente resolveu a questão 1 e 2. Então, só dando continuidade para depois a gente entrar na parte inequações, tá? Então, aqui, o que a gente tem, né? A gente tem a questão pedindo o seguinte: o processo de resfriamento de um determinado corpo é descrito por T de T igual a TA mais A vezes 3 elevado a BT, onde T de T é a temperatura do corpo em graus Celsius no instante T, dado em minutos. TA é temperatura ambiente, tá? Fica bem claro. Supostamente constante e A e B é diferente de zero. Então, o que ele disse? Que TA é a temperatura ambiente e ela vai ser supostamente uma constante. Então, a partir do momento que ele der a temperatura ambiente, ela não vai variar. E o que ele diz sobre A e B? Elas são diferentes de zero e também são constantes, tá? Então, o que ele diz aqui, de mais dado ele dá? O referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de menos 18 graus Celsius. Menos 18 graus Celsius. Então, ele já deu uma informação. Qual é? Temperatura de menos 18. Temperatura de menos 18 é a temperatura ambiente. Já escrevi aqui, ó. Mas também já deixei bem escrito aqui, ó. Temperatura do congelador é igual a menos 18 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente é menos 18. Então, o que ele mais deu aqui? T de 90 vai ser igual a 0 graus Celsius, tá? Também já coloquei aqui. T de 90 igual a 0 graus Celsius, ó. T de 90 igual a 0 graus Celsius. E ele também deu T de 270, ó. T de 270, que é menos 16, tá? Menos 16. Só esqueci de colocar o sinal aqui, mas é menos 16. Menos 16, tá? T de 90 é igual a menos 16. Então, bora lá. A gente só vai fazer a substituição, tá? Nessa função aqui, né, a gente vai fazer a substituição. A gente vai substituir quem? A temperatura ambiente, né? A gente vai substituir o T de T e vai tentar encontrar o valor de A e o valor de T, que é o que ele pede aqui, ó. Encontro de valores numéricos das constantes A e B, que é a primeira questão, tá? Então, qual é a solução? Já substituindo aqui na função, T é igual a menos 18 mais A vezes 3 elevado a BT, tá? E o que aconteceu aqui? Como T é igual a 90, como T de 90 é igual a zero, então, aonde for T, eu vou substituir por 90, tá? Então, T de 90 vai ser igual a menos 18 mais 3 vezes, aqui era T, né? Agora ficou 90 vezes B. Isso aqui tudo vai ser igual a zero, tá? Que vai dar isso aqui. Então, só antes de chegar nesse daqui, o que foi feito? Isso aqui, ó. Ficou 0 igual a menos 18 mais A vezes 3 elevado a menos 90B. E aí o menos 18 está subtraindo, passa para o outro lado, somando, né? Então ficou 18 é igual a A vezes 3 elevado a 90B, tá? O A está multiplicando, não é verdade? Ele vai passar dividindo. Todo mundo concorda? Sim, né? O A está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Então, que foi isso que eu fiz aqui, tá? O 3 elevado a 90B eu isolei aqui, tá vendo? E aí ficou o 18 sobre A. Aqui eu não posso fazer nada ainda. Por quê? Porque eu não sei o valor de B. Eu também não sei o valor de A, né? Então, por enquanto, eu deixo parado aqui, ó, tá? Eu deixo parado aqui. Por enquanto. Espera aí que esse negócio tá muito ruim aqui. E agora eu vou tentar substituir o teu valor para ver se eu encontro alguma coisa, tá? Então, ele deu outra coisa, outra informação. Após 270 minutos, a temperatura chegou a menos 16 graus Celsius. Então, como 270 é igual a menos 16, então aqui eu já vou fazer a substituição, ó. Aonde for T, eu vou substituir por 270, tá? Então, T de 270 é igual a menos 18 mais A vezes 3 elevado a, era T, né?
agora vai ser 270. 270 vezes B. Lembrando que quando é 270, o resultado é igual a menos 16, né? Então, logo, o que eu vou ter? Eu vou ter que A vai ser igual ao quê? A2 elevado, dividido por 3 elevado a 270 vezes B. Tá certo? Então, como 3 elevado a 90B é igual a 18 sobre A, então eu vou fazer uma comparação aqui, tá? Da onde surgiu esse A igual a 2 sobre 3 elevado a 270B? Dessa solução aqui, ó. Por quê? Eu vou passar o 18 para o outro lado, não é verdade? Tá vendo aqui, ó? Eu vou passar o 18 para o outro lado. O que vai acontecer? O 18 está negativo, né? Vai passar para o outro lado positivo. Então vai ficar menos 16 mais 18. Qual vai ser o resultado? Menos 16 mais 18? 2. 2. É verdade? 2. E aí vai ficar isso aqui, né? A vezes 3 elevado a 270B. Não é verdade? Então eu quero isolar o valor de A. Por que eu quero isolar o valor de A agora? Para me poder substituir aqui. Então eu vou passar esse 3 elevado a 270B pro 2, né, que ficou aqui, tá? Eu vou até escrever aqui para ficar... Vou tentar escrever, na verdade, né? O A tá aqui, né? Eu vou querer achar o valor de A. Aqui, como eu falei, né, era positivo, passou... Era negativo, passou positivo, ficou menos 16 mais 18, que aí alguém já falou 2, né? Dois. Dois. O 3 elevado a 270B está multiplicando, ele ia passar dividindo, não é verdade? Então, 3 elevado a 270. 270B. Ficou parecendo 210, né? Mas aqui é um 7, tá? 270B, deixa eu apagar para ficar mais claro. (270B). Nossa, mas acho que não dá para entender. Tá. Então ficou A igual a 2 dividido por 3 elevado a 270B. Tá bem aqui, ó. Então, nessa daqui, ó, nessa função aqui que eu peguei substituindo primeiro o t igual a 90, aonde for A, eu vou substituir por quem? Por 2 dividido por 3 elevado a 270B. Tá? Tá vendo aqui, ó? Como 90B é igual a 18 sobre A, só repetir, tá? E A é igual a 2 dividido por 3 elevado a 270B, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar igual a 2 dividido por 3. Aqui, o que eu fiz? O que eu fiz aqui? 270, eu fiz só um jogo de conta, tá? Por quê? Quanto é 3 vezes 90? 270, mas mais fácil de decompor. 270, né? 270. Então, eu só fez uma jogadinha aqui de simplificação, tá? Para poder fazer isso aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a 3 vezes 90, não é verdade? 3 elevado a 3 vezes 90. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 3, né? E joguei ele como se fosse uma potência de potência, ó. E deixei o 90B dentro. Para que eu fiz isso? Né? Por que me perguntar? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Alguém sabe? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 3 elevado a 90B. Então, quanto que é 3 elevado a 90B? É 18 sobre A, não é verdade? Isso.
Então é por isso que eu fiz isso. Dava para fazer de outro jeito? Dava para fazer de outro jeito. Tem outras formas de fazer, tá? Dá para você fazer a conta direto já substituindo aqui. Só que é dar um trabalhão para você, entendeu? Então, para mim não trabalhar com números grandes, eu sempre tento fazer minhas equações de uma forma que eu facilite meus cálculos, entendeu? Para mim estar pegando muitas vezes a calculadora, tá? Então, para mim não substituir esse valorzão aqui, lá, eu fiz o contrário. Eu peguei o T270, fiz uma jogo de simplificação aqui e peguei o 90, eu quis colocar o 3 elevado a 90b porque eu queria substituir por 18a, que é um número menor que 3 elevado a 90, entendeu? Então aqui eu deixei, coloquei o 3 aqui fora, né? Que vai ser a mesma coisa, vocês sabem, se eu multiplicar 90b por 3, eu vou ter 270b, a mesma coisa que isso aqui, né? Então eu só fiz uma simplificação. E agora, como eu tenho 3 elevado a 90b, eu posso substituir por esse valor aqui, ó. E eu substituí. Então eu repeti o 2 em cima, dividido por 18 sobre a elevado a 3, tá? 18 sobre a elevado a 3. O que vai acontecer aqui? O a elevado a 3 e o 18 também vai ser elevado a 3, né? Então eu vou colocar a elevado a 3 sobre 18 vezes 2, 18 elevado a 2 vezes 9. Então, portanto, o valor de a vai ser igual a 54, né? Como 3 elevado a 90b é igual a 18 sobre a, e a é igual a 54, então eu só vou substituir o valor de b agora. O valor de b aqui, 3 elevado a 90b, vai ser igual a 18 sobre, substituindo o valor de a, 54, que é igual a menos 3 elevado a menos 1. Então, logo, eu já igualei, né? Tá vendo que eu igualei aqui, ó? Igualei as bases. Por que eu igualei a base? Porque eu queria igualar os expoentes, né? Então, já está na base de 3 os dois, então eu só vou igualar os expoentes. 90b é igual a menos 1. Tá aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. 90b é igual a menos 1, tá? Ou seja, b é igual a menos 1 sobre 90. Alguém não entendeu alguma parte? Eu sei que ficou um pouco complicado, mas como eu falei, a gente vai precisar correr um pouco, né? Como eu falei, era só, eu achei o valor de A aqui, se eu substituir direto aqui, né, esse valor aqui, você vai achar o mesmo valor de A, só que aí você vai ter um trabalho maior, entendeu? Então, como eu não queria ter esse trabalho maior, eu fiz isso direto, entendeu? Para me poder achar esse valor de A, tá? Eu vou colocar os exercícios você já sabe, já passei para vocês. Mas depois, se vocês quiserem perguntar lá no WhatsApp, professor, não entendi alguma parte, pode perguntar, tá? Porque eu preciso dar continuidade na aula. Tá. A outra parte, que ele diz aqui? É a mesma pergunta, tá? É o mesmo exercício, mas na outra parte ele diz bem o seguinte. Determine o valor de T para que a temperatura do corpo no congelador é apenas 2 sobre 3 graus Celsius, superior à temperatura ambiente. Aquela mesma coisa que eu disse do início. Ele quer saber 2/3, né, da temperatura, né, que seja apenas 2/3. Então, o que eu vou fazer? Isso daqui eu tirei da questão 1, tá? Daqui, ó. Substituindo essa daqui, ó. Só peguei essa função aqui e aqui, ó. Tá? Como eu já sei o valor de A, que era 54, que são constantes, e o valor de B, então eu reescrevi a função. Peguei a temperatura ambiente, coloquei aqui, que também era constante. Peguei o valor de A, coloquei aqui. E peguei o valor de B, tá? O valor de B, que estava multiplicando o T, né, que era menos 1 sobre 90, aí ficou menos T sobre 90, igual a primeira questão que a gente fez. Então, isso daqui eu não fiz nada a não ser repetir o que eu já tinha, tá? Então, para que T de T seja igual a menos 18 mais 2 sobre T, deve-se ter o quê? Eu vou substituir quem? 54, né? Eu estou isolando, tá? Eu estou isolando valores aqui. 54 vezes T elevado a 90 vai ser igual a 18 sobre 3. Por que 2 sobre 3? Daqui, ó. Tá? Desse valor aqui. Então, 3 elevado a menos T sobre 90, né? O 54 que estava multiplicando, já estava multiplicando, já passou dividindo, né? E aí ficou o quê? 1 sobre 81. Então,
Isso aqui vai ficar igual a quanto? Se eu pegar esse 81 e colocar na base 3, fica quanto? 3 elevado a menos 4, né? Eu só coloquei aqui 81 na base 3, tá? Ficou 3 elevado a menos 4. Então, eu já tenho 3 elevado a menos t sobre 90 igual a 3 elevado a menos 4. As bases não são iguais? Igualdade de bases iguais, eu só igualo os expoentes, né? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, menos 3 sobre 90 vai ser igual a menos 4. Aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, quanto tiver 4 vezes 90, 360, né? Lembra que o t é dado em minutos. Só esses sinais de menos aqui, eu multipliquei tudo por menos 1, né? Para poder ficar positivo. Menos 1 aqui e menos 1 aqui. Então, menos 1 vezes menos, mais. Menos 1 vezes menos, mais. Então, por isso que eu assumi o sinal, tá? Então, 90 vezes 4, 360. Então, o resultado aqui, do tempo aqui, o que ele queria saber? Determine o valor de T para a qual a temperatura do corpo no congelador é apenas 2 terços, né, 2 sobre 3 graus Celsius, superior a uma temperatura ambiente, tá? Então, esse é o resultado de 360 minutos. Tá? Eu espero que vocês tenham copiado, né? Porque, como eu falei, esse exercício já passei, já tem 2 semanas. Então, hoje eu só estava fazendo alguns realmente. E hoje eu vou passar para as questões de inequações, tá? Eu preciso explicar isso hoje. Para quem entrou depois, já tem uma avaliação para vocês fazerem lá no portal do MEMAP, tá? Quem tiver com dúvida pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu já estou usando um WhatsApp aqui por enquanto, ainda não estou com o meu celular, mas eu estou com o WhatsApp. Ah, mas eu preciso explicar inequações para vocês. As inequações chamadas de inequações exponenciais são aquelas nas quais a incógnita aparece no expoente. Exemplo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? 3 elevado a x é menor que 243, né? Isso aqui é uma inequação, né? Quando a incógnita aparece no expoente. Então aqui eu tenho uma inequação. Aqui eu tenho outra inequação, tá vendo? Eu tenho aqui 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x menos 1, e ele está dizendo que isso aqui vai ser maior ou igual a 19. E você vai precisar saber bastante isso, pessoal, principalmente em cálculo, tá? Quando você começar a estudar cálculo na faculdade, você vai precisar saber isso daqui, porque senão isso vai confundir demais a sua cabeça. Então, o que eu tenho aqui? 49 elevado a x, uma outra função, tá? 49 elevado a x mais 7 elevado a x mais 4 é maior do que 5. Então, tudo isso daqui tem que ser maior do que 5, né? Para poder ser real. Então, para resolver, tá? Como eu falei, a gente vai estudar mais resolvendo os exercícios para vocês tentarem entender. As propriedades eu vou falar bem rápido, né? Mas as resoluções dos exercícios que a gente vai focar. Então, para resolver, o que a gente deve lembrar sobre inequações? Que f de x é igual a elevado a x. É crescente em R se e somente se a for maior do que 1. Lembra da primeira aula que eu falei sobre a função exponencial quando ela é crescente e ela é menor e ela é decrescente? Então, isso daqui só peguei da primeira aula, tá, pessoal? Não estou dando nada de novo para vocês. Quando A é maior do que 1, a gente já sabe que ele é crescente, né? Claro, em reais. Tá aqui o gráfico da função, novamente, tá? Esse é o gráfico da função crescente. Você vê que ele vem daqui, ó, próximo de zero, nunca toca, tá? No eixo zero. Ele tem um limite, né? Onde chega perto do zero, mas ele vai tender aqui ao infinito, tá? Vai crescendo exponencialmente. Isso aqui é o gráfico da função crescente, da função exponencial. E agora, quando ela é decrescente, lembra que eu falei também? Quando A é maior que 1, a função crescente, né? E quando ela é decrescente em reais, se somente se o A ele for maior do que 0 e menor do que 1, tá? Lembra que ele não pode ser negativo, né? Quer dizer, ele tem que ser, esse A aqui, ele vai ser sempre um valor, né, quando ele for decrescente, entre 0 e 1 somente. Vou mostrar o gráfico da função novamente. Esse é o gráfico da função, né, decrescente, ó. Você vê aqui, ó, que ela vem daqui e ela vai decrescer, ó, até chegar próximo, né? Que você vai pegar valores aqui
E aí, quanto mais eu aumentar meus valores de x, né, menor vai ser meus valores de y, tá vendo? Quando ela é crescente, é diferente. Quanto mais eu pego meus valores de x, né, quanto maior meu valor de x, maior é meu valor de y. Entendam isso, porque isso daqui vai implicar diretamente nas equações exponenciais. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y, tá vendo? Todo mundo entendeu isso aqui, ó? Você tá vendo que quanto mais eu ando aqui, ó, quanto mais eu ando para a direita, o que está acontecendo com o meu valor de y? Também está aumentando? Vamos supor, se eu pegar um x bem aqui, ó. Se eu pegar um x bem aqui, vamos supor que eu pegar um x bem aqui, o meu y vai estar aqui, né? O y vai estar aqui, y1, x1. Se eu pegar um x2 bem aqui, meu Deus, esse mouse tá com problema. Se eu pegar um valor de x2 bem aqui, a última vez de colocar a linha reta sem o mouse bagunçar. Tá aqui. Se eu pegar um valor de x2, o valor de y vai estar bem aqui. Epa. O valor de y vai estar bem aqui, tá? y2. Tá aqui, ó. Tá vendo quando se eu pegar x1, y1 e eu pegar depois um x2, y2 indo para a direita, esse valor de x2 e o valor de y2, o valor de x2 vai ser maior do que o de x1 e o valor de y2 vai ser o valor maior do que o y1. Eu posso fazer isso até infinitamente, tá? Pegar aqui valores. Então, quanto mais maiores meus valores de x, maior vai ser meu valor de y, entendeu? É por isso que essa função é crescente. Todo mundo entendeu isso daí? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Então vamos continuar. Tá? O que acontece na função decrescente? Ó, já acontece o inverso. Por quê? Quanto maior meus valores de x, quanto maior meus valores de x, o que acontece com y? Tá diminuindo. Se eu pegar aqui um x1 e um y1, aí agora eu vou pegar um outro x2 aqui, ó. Só que o meu y2 vai dar bem aqui, ó. O que aconteceu? O meu x2 aumentou, na verdade, ó, tá vendo? Vocês sabem, para esse lado daqui, do plano cartesiano, é menos, né? E para esse lado daqui é positivo, no eixo das abscissas. A partir para a direita, né? Depois da origem, para a direita, quer dizer, depois da origem é positivo. Para a esquerda, depois da origem, né? No eixo das abscissas, é negativo. Então, aqui, ó. Quanto maior o meu valor de x, ó, menor é o meu valor de y, tá vendo? Então, ele é inverso, né? Diferente da crescente, que quanto maior o meu valor de x, era maior meu valor de y. Aqui não, quanto maior meu valor de x, menor vai ser meu valor de y, tá? E é assim que funciona. Todo mundo entendeu? E aí, o que vai acontecer aqui? Se eu aumentar os meus valores de y, né? Se eu pegar os meus valores de y aqui, ó, vamos supor que eu queira falar, meus valores de y, quanto maiores forem, menor vai ser meu valor de x, tá vendo? Quanto maior os valores de y, menor o valor de x. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y, tá? Inversamente também. O que eu vou explicar? Ou seja, se A é maior que 1, então a função é crescente. Então, o que está dizendo? Vamos supor aquilo lá que eu estava explicando, tá? O A é maior do que 1. Então, eu vou ter que x1 vai ser maior do que A elevado a x2 somente se o quê? O x1, x' for maior do que x2', não é verdade? Foi aquilo que eu estava explicando para vocês, né?
Somente se isso daqui só vai ser verdade, né? O x' só vai ser maior do que o a elevado a x² somente se o x' for maior do que o x², aquilo que eu estava falando. Quanto maior, na função crescente, eu pego meus valores de x maiores, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com o valor de y. Então, veja, ó, aquilo lá, ó, escrevi aqui. Tá vendo o x? Aqui tá meu valor de a elevado a x, ó. Aqui tá o meu valor de a elevado a x2. x2 e x2. Vou aumentar o meu valor de x. Peguei um x', que eu tinha x², e tá vendo que o x' é maior do que o x²? E da mesma forma que o x' cresceu pro x², a mesma coisa aconteceu aqui, ó. O a elevado a x² é menor do que o a elevado a x'. Entendeu? Então, a forma crescente. Agora a forma decrescente, a mesma coisa, tá? Só que olha o que acontece aqui, ó. O a elevado a x' vai ser menor do que o a elevado a x², somente se o quê? Se o x' for menor do que o x². Então aqui eu tenho o x', tá? E aqui eu tenho o a elevado a x' também. Tá vendo que de x², e aqui eu tenho o a elevado a x². Tá? Mesma coisa ainda, tá? Eu só tô fazendo aqui uma função diferente, tá? Mas ainda é a mesma coisa. Vendo que não é a mesma coisa, o mesmo tipo de gráfico, ainda é função crescente, tá? Então pode ser tanto para maior ou para menor. Vai crescer na mesma direção, tá? Agora bora para decrescente. Na decrescente é que acontece o inverso. Aqui, ó. Se 0 é menor do que a e a é menor do que 1, então tem a função decrescente, né? Então, isso aqui só vai ser verdade, ó, o a elevado a x' só vai ser maior do que o a elevado a x² se acontecer o inverso. Por quê? Se o x' for menor do que o x². Aquilo que eu mostrei para vocês no início. Quanto maior o meu valor de x, menor os meus valores de a, né? Quanto maior meus valores de x, menor meus valores de y, né? Que no caso é a função, que é o a elevado a x². Então, meu x² vai ser maior do que os meus valores de y. Eles vão crescer de forma inversa. Maior vai diminuir, ó. Se eu aumentar para cá o x, o valor de y vai ficar menor, né? O valor de a elevado a x' vai ficar bem menor. Tá vendo? Conforme eu aumento meus valores de x. Tá, mas agora bora para equações. Aqui um outro exemplo, tá? Agora eu expliquei com ele aumentando, agora ele diminuindo, tá? A mesma coisa. O a elevado a x' só vai ser menor do que a elevado a x², se somente se o quê? O x' for maior do que o x², tá? Tá vendo que eu mudei o sentido da minha aqui, da minha igualdade, da minha equação? Então bora para funções, tá? Você vai começar logo aqui. Vamos a algum exemplo. Veja a resolução das equações a seguir. Aqui eu tenho equações exponenciais já, tá? Aqui eu tenho bases iguais, tá vendo? Nas bases iguais, o que eu posso fazer, Gabriel? Gabriel, o que eu posso fazer? O Gabriel saiu, né? Deixa eu ver quem tá online. Ayrton, tá aí? Tá aí, Ayrton. Tá entendendo essa equação aqui? Tu já começou a responder a tua atividade, né, Ayrton? Né? Tá. Essa equação aqui, pessoal. Vamos lá. Eu tô falando só um exemplo. Aquilo que eu passei na primeira aula. Quando eu tenho igualdade, quando eu tenho as bases iguais, então o que eu posso fazer? Posso só igualar os expoentes, na verdade? Só que esse 3, sabe que o 3 é o valor de A, né? Que é a base, né? Esse 3 é maior do que 1? Né? O valor da base é maior do que 1? É ou não é? É, né? Então eu vou ter uma função crescente ou decrescente? Crescente. Quando o valor da base é maior do que 1, a minha função é crescente, na verdade? Então aqui, ó. Sendo a base maior do que 1, temos
Então aqui vai ser simples, ó. Se a base é maior do que 1, o valor da minha na equação ele não muda, tá vendo? Tá vendo que aqui era assim, o valor da equação vai continuar para a mesma direção? Foi aquilo que eu estava falando, ele cresce na mesma direção, entendeu? Quanto maior os valores de x, maior é o valor de a elevado a x, tá? Todo mundo entendeu, né? Então tá vendo aqui, ó. Não alterei o valor da minha na equação. Então eu só vou repetir aqui, ó. Valores da base iguais, né? Então eu vou igualar os expoentes, né? Colocar só, repetir os expoentes. 4x menos 2 vai ser menor do que 2x mais 8. Então, para isso daqui ser verdade, o que tem que acontecer? Só resolver a equação agora. O 2x eu vou passar para frente e o 2, os números eu vou passar para trás, tá? Então, 4x menos 2x vai ficar menor do que 8 mais 2, não é verdade? Então, 4 menos 2x é igual a 2x. 8 mais 2, 10, né? Então, 2x é menor do que 10. Então, x vai ser menor do que 5. Então, para isso daqui ser real, né? X tem que ser o quê? Menor do que 5. Para o valor dessa função ser menor que essa função, então o x vai ter que ser o quê? Menor do que 5. Se eu fizer o x maior do que 5, isso daqui não vai ser real, tá? Todo mundo entendeu o que é na equação? Na equação é isso, tá? Você vai ter que encontrar, né, o que está pedindo, você vai encontrar um valor, e aí você vai ter que basear esse valor no seu gráfico, tá? Então, isso daqui só vai ser real para todos os valores menores que x, que 5, tá? Então, o x vai poder ser 4, ser 3, ser 2, ser 1, ser 0, ser menos 1, menos 2, menos 3. Enquanto ele for menor do que 5, isso daqui vai ser real. Depois que ele for maior, não vai ser mais, tá? Então, bora passar para outra questão. Então, qual é a solução aqui? O x pertence aos reais, tá? Sendo o x menor do que 5. Aqui, minha base é o quê? Maior do que 1 ou ela está entre 0 e 1? Maior do que 1. Então, a minha função é o quê? Crescente. Altera o valor da equação? O sinal da equação? Quando é crescente? Altera o valor na equação quando a função é crescente? O sentido? Não. Não, né? Ó, entendo. Na equação, quando a função é crescente, ela não altera o sentido da minha equação, tá? Então aqui, ó, temos mais um caso em que a base é maior que 1. Portanto, 3x menos 1 é maior, tá? Tá vendo aqui, ó, as bases iguais, só fiz o quê? Só fiz repetir, né? Só fiz repetir os expoentes, tá? E continuei mantendo o mesmo sentido, ó. 3x menos 1 menor do que x mais 7, mas isso só vai ser real se o quê? Aí eu faço a equação. O que for x eu vou passar para o primeiro membro e o que for número eu vou passar para o segundo membro, tá? Então o que vai acontecer? X está positivo, passa negativo, né? Então vai ficar 3 menos x. O 7 eu repeti, tá negativo, vai passar positivo, então vai ficar mais 1. Agora o que a gente tem aqui, ó? 3 menos x, 2x. 7 mais 1, 8. Então, x vai ter que ser menor que o quê? Maior que o quê? 4. 4. Certo, tá? Então, isso aí na equação. É simples, né? Pelo menos para vocês entenderem o que é inequação, entendeu? É isso. É vocês saberem, né, se a função é crescente ou decrescente, e aí, com base nisso, vocês vão analisar o sentido da equação e saber se vocês vão alterar ou não. Mas vocês só vão poder alterar sabendo, né, como é que faz isso, que é sabendo se ela é crescente ou decrescente, sabendo o valor de A. Então, a solução, x pertence a reais, tanto que o x é maior do que 4. Então, ó, tá vendo? Mesmo sentido, tá vendo? Não alterou. Aqui, o que eu tenho aqui? Ah, mais um. O valor da base é maior ou menor do que 1? Hã? O valor da base é maior ou menor do que 1? Menor que 1, né? 0,01. Maior, né? Aqui eu tenho maior que 1, mas aqui eu tenho menor que 1, não é verdade? Isso.
Só que eu posso deixar essa base. É isso que vocês vão ter, vai ter essas pegadinhas muitas vezes, entendeu? Eu posso deixar essa base igual a primeira base? Posso. Como que eu posso? Só colocar uma notificação científica, tá vendo? Uma anotação científica, tá vendo? Porque se eu multiplicar isso daqui por 10 elevado a menos 2, tá? Se eu colocar elevado a 10 a menos 2, eu vou ter 0,01. Tá? Todo mundo tem dúvida disso? Eu vou até colocar na calculadora só para vocês verem. 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. Não tá funcionando. 10. Você vai colocar entre parênteses. Ah, é. Tem que colocar entre parênteses. Tá vendo? Então, é a mesma coisa. 0,0 menos 0,01. Eu posso. É isso que vocês vão ter que prestar muita atenção em algumas questões. Entendeu? Você vai olhar a primeira base e primeiro ver. Dá para me colocar essa outra base igual à primeira? Nesse caso aqui dá. Por quê? Porque aqui eu tenho uma fração que eu posso colocar lá na base 10. Tá? Só eu levar esse 10 a menos 2. Tá? Eu tenho aquela regra bem clara, né? Se eu tenho. Se você tem né? Se você tem um 10, um 10, e aí, conforme o expoente, é o número de casas que eu vou andar, não é verdade? Tipo assim, eu tenho uma notificação de 10 elevado a 3. Um número, né? 10 elevado a 3. Quanto que é isso daqui? É simples. Eu repito 10, né? E ando 3 casas para. Se é positivo, eu ando 3 casas para a direita. Né? Então, vou andar uma, duas, 3. Tá? Se é positivo, eu vou andar depois daqui, ó, bem que eu vou acrescentar uma vírgula, né? E eu vou andar com essa vírgula para a direita. Então aqui eu tinha ela, vou uma, duas, 3. Então o valor de 10 elevado a 3 é o quê? 10.000, não é verdade? Mesma coisa se eu tivesse 10 elevado a 10. Só estou explicando, tá? Para vocês, para quem tem dificuldade nisso aqui. Meu expoente é positivo, né? É por isso que é bom trabalhar com base 10, porque sempre que o expoente é positivo, o que eu faço? Eu só ando com as casas, entendeu? Para a direita e para a esquerda, dependendo do sinal. Expoente positivo, então eu ando para direita. Então eu vou andar para a direita 10 vezes. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu ia escrever quanto zero aqui? 1, 2, 10, 0, entendeu? Conforme o número do expoente. E assim ia até chegar o último zero aqui. Todo mundo entendeu? E agora quando é negativo? Eu não ando para a direita, eu ando para a esquerda, não é verdade? Quando é positivo, eu ando para a direita, quando é negativo, eu ando para a esquerda. Então o que, que eu tenho aqui? Eu vou colocar meu 10 aqui, né? E eu vou andar com a vírgula para onde? Para a direita, entendeu? Para a esquerda, quer dizer, a vírgula está aqui, né? E tinha menos 3. Então o que, que eu faço? Eu ando com ela para a esquerda, tá? Quer dizer, deixa eu eliminar aqui esse zero daqui. Como eu vou andar com ela para a esquerda, vou começar daqui. Então vai ser uma, duas. Então vai ficar 0,0. É 3, né? Na verdade que eu coloquei. Zero, vírgula zero,
0, 1. Tá vendo? Então eu pego a vírgula e ando com ela 3 casas. 1, 2, 3. Então 10 elevado a menos 3 é igual a 0,001, tá? Se fosse 4, 0,00 0,0001. O número do expoente, né? O número do expoente é o número de zero que você vai ter. Todo mundo entendeu isso aqui? A única coisa que vai diferenciar é o sinal do expoente, tá? Se ele for negativo, tu vai andar para a esquerda, e se ele for positivo, tu vai andar para a direita, tá? E o número do expoente vai ser o número do zero que tu vai ter no teu resultado, tá? Ficou claro, né, para todo mundo? Então foi isso que aconteceu aqui, tá? Eu coloquei na mesma base, porque todo mundo ia dizer, eu tenho uma base menor que 1, só que a outra, quer dizer, menor que 1 e maior que 0, só que a outra é maior do que 1, né? Só que eu coloquei essa base na mesma base aqui, ó, tá? Usando a notificação científica. Então o que que ficou agora? Aqui agora eu tenho bases iguais, não é verdade? Então eu posso só repetir os expoentes. Então bora lá. Como a base é mais uma vez maior do que 1, ó, tá vendo? A base é maior do que 1, a função vai ser? Função é base maior do que 1? Crescente. Crescente. O sentido fica como? Daí na equação. Mantém ou muda? Mantém o sentido. Se é maior do que 1. Mantém o sentido, entendeu? Crescente mantém o sentido. Então só mantive o sentido aqui, ó. Então aí só é resolver a equação, ó. O que é número. Só que aqui eu vou ter o quê? Uma função de segundo grau, né? Que é o x2 ao quadrado menos 3x. E aqui esse 2 eu vou passar ele para o primeiro membro. Então aqui eu tenho uma função de segundo grau. Vou resolver ela por Bhaskara. Menos b ao quadrado mais 4 vezes o a vezes o c. E aí eu vou ter o quê? Menos 3 ao quadrado é 9. E aqui eu vou ter menos 4, vou ter 8. Então, meu resultado do delta vai ser 1. Não é verdade? Então, aqui eu só acho o x1 e o x2. O x primeiro, mais ou menos 1, vai ficar quanto? E o x' vai ficar quanto? X' vai ser 3 menos 1 dividido por 2, que vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. X'. E o x2' vai ter 3 mais 1 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, que vai dar 2. Entendeu? Então, a minha função, essa função aqui, ó, vai ser real. Para que valores? É aqui que a gente vai construir, ó. O sinal manteve. Para que valores? Só para esses valores aqui, ó. É aqui que está o negócio do gráfico que eu falei para vocês. Entendeu? Em cálculo vocês vão precisar bastante dessas análises de inequações. Por quê? Porque isso aqui só vai ser real quando vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão ter o x1 e o x2. Então, daqui para cá, ele vai ser positivo. E daqui do 2 para a direita vai ser positivo. Só que do 2 para a esquerda vai ser negativo. Entendeu? E aqui do 1, ele vai ser a mesma coisa para cá. Né? Nesses valores aqui, tudo ele vai ser negativo. E para cá, ele vai ser positivo. Tá? Então, de 1 até a 2, tu vai ter um intervalo onde ele vai ser negativo. E aí vai ser real isso aqui. Agora, bora para a solução. Tá? A solução é o quê? O x1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2, tá? Para essa solução vai ser isso. Vou botar lá. Essa é a solução, tá? É a solução dessa equação aqui que a gente está fazendo. Daqui, tá? Só vou reescrever ela aqui com a solução. Aqui a gente tem outra questão já, tá? Nessa daqui, minha base é o quê? Maior do que 1, né? Então o que que eu vou ter? Ó, o sentido manteve, tá? O sentido manteve, eu só igualei os expoentes, tá? Só repetir os expoentes. E aí eu resolvi aqui, vai cair mais uma vez em Bhaskara. E aqui vai ser outra coisa.
Resultado de x linha, x duas linhas. Então, x vai estar entre quê? Vai estar entre, para isso daqui ser real, então vai ter que o quê? O x vai ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 3, tá? Então, o x vai estar por aqui, entre esse intervalo. Tá aqui, eu vou escrever aqui, ó. Solução. X pertence a reais, tal que x é menor que 1 ou x maior do que 3. E agora aqui? E agora aqui, essa base aqui? As duas bases são o quê? Menores que 1. Menores que 1, né? O que, que vai acontecer com o sentido? Pra mudar. Isso, o sentido na equação vai mudar. As bases já são iguais, né? Aqui eu não preciso mais fazer nenhuma jogada. Mas aqui, quando eu repetir os expoentes, o sentido alterou. Tá vendo? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Que isso que é a parte importante. Porque lá, quando é decrescente, tudo bem, você só vai manter o sentido. Mas quando é decrescente, é isso que você tem que ligar, porque numa questão, você pode manter o mesmo sentido e você vai errar. Porque você deixou o mesmo sentido. Sendo que a base está entre 0 e menos 1. Quer dizer, está entre 0 e 1, né? Quando está 0 e 1, a função é decrescente. Então, logo quando a função é decrescente, o sentido da minha equação inverte. Aqui, então, o que eu fiz só foi inverter. Eu repeti os expoentes, né? E aí eu resolvi os expoentes. O que aconteceu? 5x menos 1 menor do que 2x mais 11. Coloquei o 2x para frente e 1 para trás. Então, ficou 5x menos 2x maior do que 11 mais 1. Então, 5x menos 2x dá 3x. E aqui deu 11 mais 1, deu 12. Então, qual é a solução? X tem que ser o quê? Maior do que 4 para poder isso daqui ser real. Então, a solução, x pertence ao reais, tal que x é maior do que 4. Agora mais um. Deixa eu ver que horas tem. Vai acabar já. Aqui, outra vez, a base 0,2 está entre 0 e 1, não é verdade? Então, o que aconteceu com o sentido da equação? Alterou. Então, sempre, pessoal, isso que é a equação. Sempre que você vê, você vai prestar bastante atenção para fazer seus gráficos e para fazer mais análise, verifica se a base é maior do que 1 ou se ela está entre 0 e 1, para você saber se a função sua é decrescente ou crescente. Então, mais uma vez, resolvendo isso daqui, tá? Alterei, né, o valor do sentido, repeti os expoentes, 4x mais 3 menos x mais 9, coloquei o x para frente e o 3 para trás, então ficou 4 mais x igual a 5x. 9 menos 3 igual a 6, então vai ficar x, tem que ser menor que o quê? 6 sobre 5. Então qual é a solução? A solução é x para todo reais, desde que x seja menor do que 6 sobre 5. Tá? Numa outra aula, vou ver se vai dar tempo, a gente vai começar a fazer uns gráficos, tá? Para me mostrar como é que é feita essas análises das inequações. Então aqui, sendo a base maior do que 0 e menor que 1, então, o que a gente tem? Novamente uma base menor do que 0, maior do que 0 e menor do que 1. Então, olha o sentido. Tá vendo o sentido da inequação? Alterou, não é verdade? Então aqui eu vou só repetir os expoentes, só que com sentido alterado. X elevado ao quadrado, né? Eu poderia ter feito direto aqui, né? Tá, eu tenho um quadrado aqui, mas aqui eu vou resolver por Bhaskara para vocês, tá? Para não ficar, para ser bem básico mesmo. Então resolvi por Bhaskara, tá? Lembrando que quando o B é igual a 0, normalmente o resultado vai ser só o seu C multiplicado. Então aqui eu tenho 0 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes menos B, menos C, né? Que o C é menos 4. Menos 4. Então eu vou ter o quê? Menos 4 vezes menos 4, eu tenho um delta igual a 16. Então o x, como o b é 0, o que tu vai ter? Tu vai ter só o 0 menos 4 dividido por 2, que aí vai dar menos 2, e aqui vai ser positivo, né? 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então qual é a solução para essa equação? X pertence aos reais, tal que x vai ser menor, né? Menor ou igual a menos 2, ou maior ou igual a menos 2, tá? Na outra aula eu vou mostrar só o gráfico antes de começar outro assunto, né? Que a gente já vai ter que começar outro assunto na próxima aula, que é sobre razões trigonométricas, tá? Já até comunico para vocês. Mas eu vou tentar mostrar essa análise em gráfico, tá? Para vocês verem como é mais fácil de entender. Aqui, novamente, só mostrando o sentido. E aqui, ó.
E para isso daqui ser real, o x vai ter que estar para cá, tá? Ele não vai ter que estar aqui no meio. Aí alguém vai perguntar, mas por quê? Tá? Na próxima aula eu vou demonstrar nos gráficos, tá? Mas se alguém ficar com dúvida e quiser saber logo, pode me perguntar depois no WhatsApp, tá? Que eu explico para vocês. Aqui um outro exemplo, tá? Base menor. Tá vendo que alterou o sentido? Estava para o sentido direito, alterei o sentido da equação, ficou para o esquerdo, tá? Então aqui é a mesma coisa. Como vai ficar? Aqui, ó, agora, para ser real, o x vai ter que estar entre esse intervalo aqui, menos 1 e 2, tá? Para poder essa equação ser real. Aqui é um caso aqui, ó, onde a gente tem que simplificar a equação, tá? Como assim simplificar a equação? O que eu vou fazer aqui? Tá? Porque lá eu só estava mostrando casos onde o resultado já está pronto, né? As bases já estão iguais, e aí você só faz repetir os expoentes, repetir os expoentes e verificar o sinal da igualdade, né? Se vai inverter ou não. Nesse caso não, aqui a gente vai ter que mexer um pouquinho nas bases, porque aqui eu tenho um 12, tá vendo? Então aqui, ó, vou resolver 2 vezes. Por que eu fiz isso daqui? Deixa eu pegar o pincel aqui. Por que eu fiz isso daqui, quem sabe? 2, coloquei 2 elevado a x vezes 2. Porque 2 elevado a x vezes 2, tá vendo? Se eu fizer aquela regra da multiplicação de bases iguais, repito a base e somos expoentes. Vocês lembram que aqui tem 1? Acredito que todo mundo lembra, né? Que aqui tem 1 não aparece. Então se eu fazer bases iguais, repetir a base e somar os expoentes, vai ficar x mais 1, né? E aí eu volto para isso aqui. Só que agora eu tenho que fazer uma jogada aqui para poder eu conseguir trabalhar com essa equação. Então o que eu fiz? Eu separei, eu fiz o inverso, tá? Então 2x vezes 2, mais repetir aqui, o 2 elevado a x, maior ou igual a 12. Só repetir. O que vai acontecer? 2x vai ficar o quê? Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer outra jogada aqui, vou fazer uma simplificação. Tá vendo que o 2x está multiplicando tanto o 2 contra esse 2x aqui? Então eu fiz uma jogada aqui, uma simplificação. Se eu pegar esse aqui e multiplicar por esse, e pegar esse aqui e multiplicar por esse, que é o que eu estou fazendo aqui, eu vou ter aqui o quê? 2x vezes 2, né? Eu vou ter 2x mais 1, não é verdade? E se eu multiplicar 2 elevado a x vezes 1, eu vou ter 2x, mesma coisa que aqui. Então o que eu fiz aqui, ó? 2x, 2 elevado a x, vezes 2 mais 1, 3, não é verdade? Então aqui o 3 tá multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, não é verdade? E aí vai ficar 2x maior ou igual a 4. Então o que eu tenho aqui? Aqui fica bem mais fácil de eu analisar, tá? Então eu vou ter que x vai ser maior ou igual a 2, tá? X vai ser maior ou igual a 2. E como é que fica a minha solução? X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2. Eu vou colocar esse slide aqui eu só tenho vários exemplos, mas o que eu quero perguntar de vocês agora é se todo mundo entendeu, tá? Que eu tenho vários exercícios, mas como já está dando o horário, né? Aí eu quero perguntar de vocês, todo mundo ficou com alguém ficou com alguma dúvida em algum tipo de informação na ordem da equação aqui? Vou até deixar aberto aqui. Alguém ficou com alguma dúvida aí na equação? Eu ainda ia mostrar várias coisas para vocês, mas como o tempo já está bem avançado e hoje a gente também atrasou devido ao fato de alguns alunos terem entrado bem tarde, né? E eu também que eu estava explicando a situação lá do portal, né? Eu não sei se vocês que estão aqui, o Gabriel, o André, o Ayrton, a Jaiane, o Gelson já saiu, né? Mas o Gabriel também, se... Ah, mas o Gabriel já falei com ele. Aqui, ó, tá? Para vocês estarem verificando, tá, Juliane? Estarem fazendo essa atividade, tá? O Ayrton, como eu falei, já começou, já está respondendo a atividade. Mas o Gabriel, por favor, se puder já fazer isso hoje, porque, como eu falei, se vocês não resolverem isso, eles tiram você do programa, entendeu? Então, Juliane e Gabriel tem até amanhã, tá? Até dia 23, para resolver essa primeira avaliação. Tá? Aqui, deixa eu até verificar aqui.
Ó, período da realização. Foi do dia 15, né? Desde a semana passada até dia 23/5. Então, por isso que vocês têm que estar sempre de olho no portal de vocês, tá? Para verificar as atividades. Ó, a avaliação 2, quando vai ser? Vai ser no outro mês, né? Que vai do 12/6 até 20/6. Tá? E assim, todo mês vai ter. Tá? O mês 5, mês 6, mês 7, mês 9, mês 10. Só que no mês 10 que vai ter do 9 pro 10 e do 10 pro 11. E do 10 pro 10, né? Que é quando acaba. Tá? Então verifique aí o portal de vocês, quem ainda não tiver com acesso, pode perguntar lá do professor, né, o que está acontecendo, para poder vocês já estarem fazendo a avaliação de vocês e não estarem saindo do programa, tá? Eu vou incluir, Gabriel, tu sabe meu número, eu acabei de mandar lá no grupo, tá? Vou mandar meu número novamente para vocês, e aí vocês me adicionam, tu me manda uma mensagem, que eu vou colocar vocês no grupo, eu vou colocar lá meu número agora, tá? Beleza. E aí você me manda uma mensagem que eu vou colocar vocês no grupo e vou mandar atividade para vocês, outra lista, tá? Se ficar com dúvida em alguma coisa, podem me procurar, tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção de todos aí. E aí, vocês quiserem, já podem sair, tá? Que eu vou estar encerrando por aqui. Tá? Qualquer coisa, eu tô no WhatsApp aí para ajudar vocês. Obrigado, tchau, tchau. Perguntaram da lista de exercício, professor. Pois é, eu vou colocar lá no grupo do PIC nível 3. Beleza. Tchau. Tchau, falou.